sempre, São Francisco de Sales. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Minha casa é só minha e cabem todos que eu amo. Minha vida tá feliz e vem melhor a cada ano. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Minha casa é tudo que eu sonhei em ter. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para e o governo federal vai fazer ainda mais pelo futuro dos brasileiros. Só aqui em São Paulo já foram mais de 419 mil moradias entregues. É o governo federal e a Caixa trabalhando juntos para o Brasil avançar. Minha Casa Minha Vida. Mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. Acompanhe em nossa programação Construindo a Felicidade com o Padre Adriano Zandoná. Todas as segundas, às 5 da tarde. Construindo a Felicidade. Construindo a Felicidade com o Padre Adriano Zandoná. América. 11h59. A missão principal da igreja é evangelizar, levar a boa nova a todos. Ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. Os religiosos são testemunhas concretas da beleza e da bondade do cristianismo e do evangelho. São chamados a seguir o Senhor de modo integral. São homens e mulheres que podem despertar o mundo. Escutai a minha voz, segui sempre o caminho que eu vos indicar. Canção nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, programa Mais Saúde começando. Hoje vai ser um programa diferente. Eu cheguei aqui, a Aninha tem surpresas para mim. Verdade. Olá, Aninha, tudo bom? Olá, doutora, boa tarde, tudo bem? Eu bem. Para quem tá ouvindo pela primeira vez, esse é o programa Mais Saúde. Eu sou a doutora Gisela Savioli, sou nutricionista clínica, funcional, fitoterapeuta, e esse programa existe para que nós possamos passar informações de saúde, nutrição e utilidade pública para nossa população, e eu faço esse programa a quatro mãos com a Ana Paula, missionária da comunidade Canção Nova. Geralmente ela está no estúdio e eu estou no Skype em algum lugar do planeta, e a gente faz com o maior carinho esse programa. Hoje estamos aqui no estúdio e a Aninha tem uma surpresa aqui para mim. O programa vai ser diferente. Me conta, Verdade. Aninha. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, né? Pro pessoal aí que tá aí na expectativa de conhecer um pouquinho mais da doutora Gisela Savioli. Então, a doutora que lançou aí vários livros, né? A Filha da Fé, o Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, o Escolhas e Impactos, Gastronomia Funcional e também o Alimente Bem Suas Emoções. Mas também já fez aí o LPO, né? Que é o livro para ouvir. Eu quero saber, doutora, como é que surgiu nessa questão de ser escritora? Quando a senhora percebeu que era o momento da senhora escrever, independente dos livros, né? Mas quando que a senhora percebeu que era hora de partilhar com o povo de Deus a sua experiência? Pois é, foi inclusive, isso tem dedinho de Luzia Santiago, né? Cofundadora. A nossa cofundadora aqui da comunidade Canção Nova. Na verdade, a minha história de conversão é uma história, assim, muito especial, né? Sim. Eu digo que Deus teve um carinho. Bom, o Deus nos olha como filhos únicos, então eu me sinto filha única, assim, e mimada até não poder mais, como diz o diácono Nelsinho Correia, né? Que realmente Deus nos mima muito. E eu tenho uma experiência de conversão que foi algo muito
especial com Nossa Senhora, que eu nem sabia quem era. Mas eu não vou contar detalhes, Não, senão não vocês não pode. vão ler o nosso livro, nem ouvir, né? É O verdade. livro A Filha da Fé. Então, o que aconteceu? Eu tenho lá todo um percurso de vida e um dia, porque como eu falo francês, a primeira ação missionária minha foi me colocando à disposição da igreja através do que eu podia servir dos meus 100%. Cada um dá o seu 100%. Cada um dá o seu. Naquele momento, meu 100% era ser tradutor e intérprete dos missionários franceses que vinham. Então, eu comecei fazendo a tradução do Dr. Felipe Madre para a Renovação Carismática, num encontro em Mariápolis, foi quando eu tive o primeiro contato com ele. E a Marina Adamo, que na época era da comunidade Canção Nova, ela sabendo dessa minha disponibilidade, ela me pediu se eu poderia fazer o mesmo quando o Dom Dominique viesse ao Brasil. Olha que lindo. E nessa ocasião ele veio com 40 franceses e as relíquias de Santa Maria Madalena. Nossa. Então foi uma experiência incrível, mas foi uma experiência também que me aproximou muito mais dos fundadores, não só do Monsenhor Jonas Abib, como da Lu e do Eto. Sim. Tanto que por conta de toda a tradução que eu pude fazer, que francês naquela época era uma língua assim mais difícil de encontrar alguém para traduzir, houve essa abertura de Dom Dominique e a acolhida no coração do padre, na época, Padre Jonas, e do Eto, de ir para Toulon, para, quem sabe, abrir a casa de missão da Canção Nova por lá. Então, foi muito interessante, por quê? Porque a gente já convivia, o Roque e eu, com o Monsenhor, a Lu e o Eto e tal. E numa dessas oportunidades que a gente estava lanchando, né, eu contei como meus pais se conheceram, que eu também não vou contar agora. Conta. É uma cena de filme. Para você ficar bem curiosa Mesmo. comprar o livro. Por falar nisso, vai comprar o livro? Compra aqui pela comunidade Canção Nova, Isso pelo mesmo. porta a porta, pelas casas de missão, enfim. Nas livrarias da Canção Nova, porque é uma maneira de você estar ajudando, enfim, a dar o seu algo a mais para completarmos os 100% do projeto da AM Almas. Mas aí eu tava, então, quando eu contei, Monsenhor ficou encantado. Aí toda vez que eu estou com eles e alguém diferente por perto, ele fala assim pra mim: Gisela, você já contou como seus pais se conheceram? E foi exatamente assim que nós estávamos na França, porque depois eu acabei acompanhando não só o Monsenhor Alu Eto, mas o Gilberto da Obra de Maria, que foi junto. Nós fomos acolhidos e ficamos hospedados na casa do Daniel Facerriaz e da Anne, que era a casa deles em Lourdes. E a casa deles tem um terraço maravilhoso que dá pro santuário, assim, longe. E lá é lindo, porque é tudo muito, sabe, aquele clima, anoitece super tarde. Então eu lembro, assim, da Anne acendendo as velas, assim, ainda tava claro. E a gente estava aguardando o Daniel, que estava fazendo o jantar, e a gente estava conversando. Aí quando o jantar chegou, o Monsenhor falou: Gisela, você contou como seus pais se conheceram? E eu contei, então. Primeiro eu contei, acho que pro Gilberto, e contei em português, e depois eu contei em francês. E foi aí que a Lu olhou para mim e falou assim: Gisela, não tá na hora de você escrever o seu livro? E é assim, várias pessoas, quando conhecem meu testemunho de conversão, eles falavam isso pra mim: Gisela, você devia escrever um livro, tarará. Mas até então, um dia eu escrevo. Mas interessante, porque quando a Lu falou isso pra mim, sabe quando você sente no coração? Chegou o momento. E aí, isso foi em setembro. Porque Aquela hora do espírito. A hora do espírito. Aí, o que aconteceu? Nós estávamos na França justamente aproveitando o feriado de 7 de setembro. Então, quando saímos de férias no final do ano e a gente ficava na casa dos nossos compadres lá em Angra dos Reis, então era um momento assim propício. Eu levei meu computador e escrevi o livro, tá? E foi assim que começou. Que lindo. Só de ouvir a história já deixa a gente com água na boca. Agora eu vou te contar uma coisa, Ninha. Tem o meu primeiro livro, o Filha da Fé, que eu tô de franjinha, cabelinho Chanel. Saibam que agora tem a versão atualizada. Inclusive com a carinha que eu tenho hoje, meus cabelos brancos, etc e tal. A roupa é a mesma. Olha que lindo. A escada é a mesma. Não é
Photoshop. Olha só. Eu lembro que quando eu fui fazer de novo essa foto, ficou todo mundo lá na Loyola dizendo assim, peraí, é o mesmo sapato? Eu falei, é o mesmo sapato, a mesma calça, a mesma camisa. Aí ele falou assim, nossa, você tem essa roupa? Eu falei, não, você tá mais assim, admirado de eu ainda ter a roupa. E eu tô mais admirada de eu entrar na roupa. Então foi muito interessante, eu refiz e atualizei umas histórias, porque eu tinha, na época do lançamento, em 2007, o meu testemunho terminava no meu trabalho missionário com a vinda do Papa Bento XVI. Não, sim, o Papa Bento XVI, que agora temos outro, né? O Papa Bento XVI e a comitiva para a quinta conferência latino-americana e do Caribe, que foi em Aparecida. Então, acabava ali. E depois aconteceram coisas incríveis, maravilhosas. E quando eu fui fazer o audiobook, eu ia inclusive depois acrescentar o meu testemunho de toda a minha trajetória, desde o diagnóstico do meu câncer de mama até a finalização com a cura, etc e tal. Mas o livro tá tão redondo do jeito que tá e acaba de uma maneira tão especial que eu falei, não, esse testemunho deve ser para um outro livro, para alguma outra coisa que Deus vai reservar para mim, mas é um livro que me fez reviver coisas tão lindas e eu pude ver, narrando tudo aquilo que me aconteceu, como Deus realmente pega a gente no colo, como Nossa Senhora cumpre as suas promessas, porque tem uma promessa que ela foi campeã e no final do livro vocês vão ver o que acontece. Tudo suspense para todo mundo ir lá comprar ou baixar o LPO do livro A Filha da Fé. Ô, doutora, quais foram as suas maiores inspirações? Não somente para o livro A Filha da Fé, mas para todos os livros que a senhora já escreveu. Baseado em quê? Porque são estilos diferentes, né? Mas quais foram as suas maiores inspirações para escrever? Depois da Filha da Fé, eu escrevi só livros de nutrição. Então, é o Tudo Posso, mas nem tudo me convém, o Escolhas e Impactos e o Alimite Bem Suas Emoções. Na verdade, eu comecei fazendo palestras com esse tema. Tudo posso, mas nem tudo me convém, porque eu creio piamente nisso. A gente pode comer, assim, teoricamente a gente tem direito a comer tudo, mas será que nos convém? E uma das coisas que mais me deixava e me deixa triste, Ana, é que a gente vê o quanto Deus caprichou, a delicadeza da bioquímica do corpo humano. Cada célula é uma cidade. Nossa. Tem tudo para dar errado, dá tudo certo. Então, gente, o corpo humano é uma obra-prima. Realmente ele coroou a criação com o ser humano. E eu brinco e digo, e depois ainda com a mulher, né? Porque nós fomos as últimas. A pérola da coroa. Pérola, a cereja do bolo. Então, uma das coisas assim que me deixa muito triste é, primeiro, as pessoas não terem essa consciência e se deixarem levar, assim, por uma mídia, por indústria alimentícia e por, assim, interesses financeiros que não estão nem aí com a saúde do ser humano e fazendo com que essa obra-prima de Deus acabe, assim, destruída praticamente e levando à morte. Sim. Porque quantas pessoas a gente vê que por conta da alimentação começam a desenvolver patologias que culminam com a morte. Então, realmente isso foi para mim a maior experiência, assim, o maior desejo de querer passar o máximo possível de informações. É por isso que existe o programa Mais Saúde, entende? Eu agradeço, assim, muito a Canção Nova por existir esse meio de comunicação e me dar esse espaço, né, que mais do que nunca é uma missão para a gente poder estar passando informação. E eu compartilho com você, Ana, quantos e-mails lindos de pessoas que, ouvindo uma dica, lendo o livro, modificam hábitos e modificam a história da doença daquela família. Então, a primeira coisa foi isso. Segundo, a experiência que eu adquiri no consultório, aonde eu vejo que quando você tira tudo aquilo que faz mal, que não é para o ser humano consumir, Deus não fez gordura trans, glúten, essas coisas não são de Deus. Na natureza, você não tem nada pronto para comer
que tem aditivo alimentar, né? Você tem o quê? Tá lá em Gênesis, bonitinho, que como é que a gente tem que comer. Terceiro dia, legumes, verduras e frutas. Quinto dia, a primeira proteína que Deus fez foram os peixes e depois as aves, consequentemente os ovos. E depois a proteína da carne vermelha. A carne vermelha, por exemplo, a proteína da carne vermelha, que não é para ser abolida da alimentação, mas não é para ser o prato principal todo dia. Isso tem que ser acessório, porque sendo o prato principal todo dia, você está detonando não só a sua saúde, você está detonando com o planeta. Então são todas essas, digamos assim, essas consciências que nós estamos, essa conscientização que faz com que fez, na verdade, com que eu quisesse colocar isso mais disponível. Então, o Tudo Posso foi assim. Aí, depois que eu escrevi o Tudo Posso, o que aconteceu? Doutora, o que eu vou comer? Aí eu fiquei muito triste, para não dizer outra coisa. Aí convidei o Renato Calef e a gente fez o livro Escolhas e Impactos, colocando as receitinhas, que hoje já está reeditado, com mais receitas. Então, gente, livro nosso é para ser readquirido. Então, você empresta, dá e depois compra o novo. Né? Isso, depois compra o novo. E quando o Dr. Roque começou a fazer o Kairos de depressão, ele viu que eu tinha um resultado assim, muito, muito importante com os pacientes que tinham depressão em relação à alimentação. Aí ele me pediu para fazer uma palestra e daí surgiu então o livro Alimente Bem Suas Emoções. Por enquanto, depois vem mais. Se Deus quiser. Amém. Ele quer. Amém. Doutora, qual a parte mais complicada dessa decisão de escrever um livro? O que colocar, o que não colocar, onde perceber que falta alguma coisa? Qual que é a parte mais exigente? A minha parte mais exigente é quando eu decido escrever o livro, porque assim, vou escrever o livro, eu já sei como é que eu vou fazer. Então eu já tenho a estrutura. Aí eu tenho que sentar e aí, com toda aquela estrutura, eu sento em uma semana eu escrevo o livro porque eu já sei o que eu vou escrever. Só que nessa semana, uma das coisas que eu faço é um grande levantamento bibliográfico, porque eu quero saber o que tem de mais recente na literatura científica, não só de novidade, mas que confirmam aquilo tudo que eu estou falando, porque eu faço tudo embasada em comprovação científica, né? Então, o que se torna mais exigente no momento que eu escrevo é exatamente isso, é parar. E uma das coisas que realmente é um pouquinho, entre aspas, complicado, é eu parar, porque porque tem o consultório, tem os programas, tem o programa, tem as gravações da rádio, da TV, rádio. Tem o programa da rádio, que por isso que muitas vezes eu faço por Skype, que São Paulo com esse trânsito, né? Nem dava. Então, parar é o grande desafio para depois, então, porque aí quando eu começo, eu vou até terminar o livro, né? Então, são esses, digamos assim, esses dois desafios, parar e estar realmente fazendo esse levantamento do que há de mais recente na literatura científica. Doutora, como que é o seu processo de escrita? Como que funciona? É o seu processo criativo? A senhora tem um horário certo para escrever? A senhora diz que senta e escreve até terminar, mas a senhora rende mais e melhor de manhã, à tarde, à noite? Como que é isso? Na verdade, eu tenho que estar, assim, concentrada e isolada. Eu tenho, assim, uma cadeira... Sim, exclusiva. Exclusiva para escrever, inclusive uma cadeira onde eu reclino um pouco o corpo, porque senão minha coluna dói muito. E aí eu tenho uma mesinha de computador, e aí lá fico eu escrevendo como se eu estivesse conversando com o meu paciente. Que legal. Isso é uma coisa que eu faço e é interessante, porque eu vou coletando, gozado, isso é obra de Deus, porque eu tenho digamos assim, o índice, não, como é que se fala? Eu sei o corpo do livro, o que vai ter. Eu sei o que é o começo, o meio e o fim, e o que eu vou colocar. E aí depois é sentar e escrever. Então eu vou coletando material, vou juntando numa pastinha e conforme eu começo a escrever, aí eu vou escrevendo, vou pegando esse material. É uma pesquisa antes que eu faço, né? Mas depois quando eu começo, ele vai embora.
Doutora, como conciliar esses múltiplos papéis, né? A senhora já falou da agenda, tem que parar consultório, parar a rádio, parar a TV, parar... E a vida da senhora não é só isso, né? Tem família, tem todos os outros, a questão de ser esposa, como que é isso? Organizar isso, a nutricionista, a esposa, a médica, a família, a autora, a apresentadora de rádio, também de TV, como que faz? Eu fiz o seguinte, quando eu digo que metade do dia eu trabalho para Deus e metade do dia para mim, é relativamente isso, porque eu estruturei o meu dia para que de manhã eu tivesse assim as manhãs livres para poder fazer o quê? Para poder ir à missa, para poder fazer minha ginástica, meu curso de inglês, porque a gente não pode parar, né? Para estudar, para justamente estar organizando essa parte e estar fazendo o programa ao vivo ao meio-dia. Depois do meio-dia a 1, quando a gente faz o programa ao vivo, eu almoço. E aí eu vou pro consultório. E aí do consultório eu fico até o último paciente, que depende muito. Às vezes eu saio do consultório 6, às vezes 7, às vezes 8, às vezes 9. Nossa. Depende demais de como que tá a agenda, de algum médico que pede, por favor, para atender um paciente dele, aí eu tenho que encaixar, não tem jeito. Mas, e aí à tarde também, no consultório, é o horário do Dr. Roque. Então, é gostoso porque a gente tá sempre junto. Estamos sempre juntos, né? Então, mesmo sabendo que ele tá lá na salinha do lado, eu vejo ele passando com o pezinho dele embaixo lá da minha porta, que tem um pedacinho que eu vejo o que tá acontecendo lá fora, é uma maneira de você sentir que você tá junto, né? Verdade. E aí nós vamos para casa sempre juntos, né? A não ser que uma da agenda do outro acabe muito mais cedo, senão a gente acaba esperando, né? E vamos a pé, né? Porque a gente tem o privilégio de morar e clinicar no mesmo quarteirão. Eu digo que luxo hoje em dia é você poder fazer isso, fazer as coisas a pé. E eu também falo para todo mundo fazer as coisas a pé, eu também tenho que fazer, né? Verdade. Então, de manhã eu deixo assim dedicado para minha casa, para as coisas. Então, as gravações que eu tenho que fazer do Mais Saúde, tanto lá em casa, no Espaço Gourmet, quanto no estúdio, são nesse período da manhã, entende? Mas, muitas vezes, acabo tendo um ou outro paciente que acaba pedindo o horário da manhã. Mas, na medida do possível, minha rotina é essa, para que eu possa realmente, no período da manhã, contemplar essas coisas e depois, no período da tarde, de fato, trabalhar. Quando eu não estou em congresso, viajando e muitas vezes fazendo curso lá fora, né? Doutora, a senhora falou que foi a nossa cofundadora, Luzia Santiago, que acabou trazendo para a senhora aí esse clique, né, essa inspiração para escrever. Então, com que idade isso aconteceu? E algumas vezes, durante toda a vida da senhora até então, a senhora pensou em seguir essa carreira de escritora? Um dia eu vou escrever um livro. Até esse momento da Luzia comentar, Luzia Santiago, a Lu, como nós falamos, até ela comentar, até ela dar esse insight, né, e falar assim, olha, eu acho que é de Deus. Até então, a senhora já tinha pensado em seguir, né, essa carreira de escritora? Não, eu lembro que muita gente me pedia, quando desse meu testemunho, aliás, eu lembro que a Biba Arruda, né, quando ela escreveu um livro, ela pediu para eu escrever o meu testemunho e o Roque o dele. E eu lembro que o Roque leu o que eu escrevi, ele falou, nossa, Gisela, tá tão bom, porque você escreve conversando com o leitor. Aí eu já percebi que eu tinha uma veinha, digamos assim, de escritora boa, apesar que eu tenho um passado jornalístico, né? Então escrever é uma coisa que eu gosto, eu tenho essa facilidade, né? Esse dom que Deus me deu. Fora isso, eu comecei a observar que não tinham livros para leigos falando das coisas que eu achava importante de nutrição. Então, realmente, quando eu comecei a fazer as palestras para o pessoal da igreja, escrito tudo posso, mas nem tudo me convém, que eu adorei esse versículo bíblico de Paulo, eu falei, o dia que eu escrever um livro vai ser esse o título. Então, já tinha o título e depois foi o livro. Nossa, até nisso Deus foi bondoso com a senhora. Deus é muito querido, Deus é muito fofo. E Paulo também, né? Paulo, eu gosto muito de Paulo, nossa. Ô, doutora, agora a gente vai fazer uma pausa, né? Nosso intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente volta trazendo um pouquinho aí desse lado da doutora Gisela Savioli, né? A escritora.
Pois é, essas surpresas que Deus reserva na nossa vida. Por isso que a gente tem que rezar muito, para que a gente queira as coisas que Deus quer para nós. Verdade. Então aí dá tudo certo. A gente volta já. Volta. Vamos então com a música, uma das músicas, né, que a doutora Gisela mais gosta, né? Terminamos aí falando de Paulo. Ai. Então vamos ouvir Viver pra Mim é Cristo. Não, é lindo. Amo essa música. Preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ver é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é bem. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé pra tu guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Se calar o som da minha voz, em silêncio estarei a orar. Se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver seus planos. Isso é parte de uma carreira de cristão. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão,
Estamos apresentando Mais Saúde. A Rádio América é mantida pelos sócios do Clube da Evangelização, que cumprem a missão de propagar o Evangelho através da contribuição com o projeto Dai-me Almas. Sou sócia do Clube da Evangelização há 15 anos. A Canção Nova transformou a minha vida. Aqui você tem um canal que te ajuda na caminhada com Deus. Mesmo quando eu não vou na igreja, a igreja está dentro da minha casa através da Rádio América. Seja um sócio evangelizador e colabore também com a Rádio América. Venha participar da Santa Missa na Canção Nova, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próxima à Estação São Joaquim do metrô. Deixe o amor de Cristo restaurar a sua vida. Todas as segundas-feiras, missa às 7h30 da noite com Padre Adriano Zandoná. Informações 3382-9800 sãopaulo.cançãonova.com. O maior evento católico do ano. Nós precisamos alimentar a chama da fé com o oxigênio da graça de Deus. No estádio do Morumbi. Canção Nova abraça São Paulo. A educação é um caminho cheio de oportunidades. Ela leva você mais longe, abrindo as portas para o seu futuro. E o programa Mais Médicos do Governo Federal é uma dessas portas para você que sonha em ser médico. Desde que foi lançado, já foram autorizadas 5.200 novas vagas de graduação em medicina em todo o país. E até 2017 serão 11.400, sempre de acordo com o novo currículo. Só aqui no Sudeste já foram autorizadas 1.725 vagas, ajudando os futuros médicos a realizarem seus sonhos. Já para quem precisa de oportunidade de especialização, as vagas em residência médica também não param de crescer. A cada dia, novos postos são abertos para garantir que cada médico formado tenha sua vaga de residência a partir de 2019. Acesse maismedicos.gov.br e informe-se sobre os novos cursos de medicina, vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Todas as quintas-feiras, à 13h, Deus Proverá. Você fica por dentro do andamento do projeto Dai-me Almas e das campanhas da Canção Nova. Deus Proverá. Um programa para quem faz parte desta obra de Deus. Confira aqui na Rádio América. América. 12h30. A radicalidade do Evangelho é exigida a todos os cristãos, mas os religiosos são chamados a seguir o Senhor de modo especial. São homens e mulheres que podem despertar o mundo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. A vida consagrada é profecia, é ir às fronteiras do mundo. Esta é a nação que escuta a voz do Senhor seu Deus. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Bom, retornando hoje um programa diferente, né, Aninha? Verdade, hoje conhecendo um pouquinho do outro lado da doutora Gisela Savioli, né? Esse lado escritora. E a senhora já partilhou conosco, né, no primeiro bloco, o trajeto, como foi escrever, a inspiração, como que a senhora se organiza, que sente, escreve tudo de uma vez. Mas como foi para a senhora escrever o primeiro livro, né, que foi A Filha da Fé? E quando a senhora viu ele assim nas suas mãos, pronto, assim, já encadernado e já pronto para o lançamento. Como é que foi essa experiência, esse dia, esse momento? Foi muito bom, mas o que mais eu lembro é de um cartão que o Monsenhor Jonas fez para mim no dia do lançamento, que eu, inclusive, na nova versão do livro, eu traduzo esse cartão. Na verdade, são palavras proféticas que Monsenhor Jonas teve. E eu percebi também uma coisa... É um profeta, não adianta. Ai, gente, é uma bênção. E uma coisa interessante é que eu pensei que esse livro fosse para pessoas que nem eu, que estavam perdidas no mundo, buscando algo, e que se encontrasse um livro daqueles, achariam um caminho. De fato, isso acontece. Também, mas o né? que eu me surpreendi muito foi que ele tocou muito
muito mais pessoas que já são de caminhada. Olha só. Inclusive eu achei tão interessante pessoas assim, densas da comunidade, né, com um caminho bonito, me darem uma devolutiva desse livro. Eu falei, nossa, a gente pensa uma coisa e Deus tem um plano completamente diferente, né? Doutora, claro que para ser uma boa escritora, um bom jornalista, precisa se ler também, né? Doutora, a senhora poderia compartilhar conosco assim, alguma lembrança da sua juventude ou da época que a senhora gostava de ler assim, e devorar os livros? Um livro que foi importante, impactante para a senhora, para a sua vida. Um livro que deixou uma marca positiva. Eu lembro que eu li um livro quando eu era assim, jovem, vamos dizer assim, que foi um livro que mudou comportamento em mim. Ele se chamava Shogun. Era o livro sobre um capitão de um navio. Sim. Que, por alguma razão, acontece lá um problema, ele vai parar lá no Japão. E é uma mesmo. Cultura completamente diferente. E eu não tinha noção, lembrando que eu não era convertida nessa época, né? E eu não tinha noção de algumas coisas, assim, da cultura japonesa. Mas o que mais me encantou, eles tinham um rigor muito grande, né? Um rigor uma disciplina que acabava que se você infringisse, você mesmo se matava. Nossa. Porque era uma ofensa o que você tinha feito. Mas o que eu fiquei encantada foi justamente com o cuidado com o próximo. Então, eram assim delicadezas, porque as casas eram feitas de papel, né? De uma folha, tem um terremoto lá, né? Então, eu lembro que esse livro acabou sendo um livro que mudou assim comportamentos, que eu lembro que eu indiquei para muita gente. E realmente, depois o Tom Cruise fez até um filme muito bonito, parecido, mas assim, retratando a vida dos samurais e das colônias, como eles tinham. Então, eles têm o momento deles, da oração deles. Então, a importância da meditação, a importância do cuidado com a família, da hierarquia. Eu achei isso, eu gostei muito. Esse foi um livro que na época, mencionou muito. Agora, um outro livro que me chamou muita atenção, que foi moda, né, na época, era o Cavalo de Troia. Aí teve o 1, 2 e 3, porque quando faz sucesso eles ficam, né? Mas o que me chamou muita atenção é que a história, para quem não sabe, era um pessoal da NASA, etc e tal, que consegue uma máquina do tempo e resolve ir para um momento da história que é o mais marcante. E eles decidiram que era o momento de Jesus Cristo. Sim, tá? A vida de Jesus. A vida de Jesus, principalmente a vida após a vida adulta de Jesus. E aí eu comecei a tomar conhecimento de um Jesus humano. Muito interessante, porque eu li sob o ponto de vista histórico, entendeu? Mas eu não sabia que Nossa Senhora era Maria, né? Que tem esse detalhe que vocês vão ler no livro A Filha da Fé. Esse foi um livro que me marcou também, mas assim, porque eu não conhecia nada sobre Jesus Cristo, mas veja bem, era um Jesus humano que eu li, não era o Jesus nosso, que é Deus, né? Que é filho de Deus. Mas também foi uma literatura que me marcou. Legal. Doutora, hoje, a senhora está trabalhando em algum livro? Tem algum projeto aí para o futuro? O que o forno, né? Não o forno da nutricionista, mas o forno da escritora tem aí aguardando? Na verdade, eu estou escrevendo 2 livros. Um é um livro, eu sinto que é um livro para a igreja, por isso que esse livro eu vou fazer com a comunidade Canção Nova, nós vamos fazer com a editora. E esse livro é um livro que realmente, eu não consegui fazer aquele roteiro que eu digo, parar e escrever. Ele vem vindo, eu estou fazendo pesquisas e ele já começou a ser escrito, mas agora eu preciso parar e terminar. Porque é um livro sobre nutrição e fertilidade, aonde a gente pode ajudar os casais a conceberem sem necessidade de inseminação artificial. Porque 30% dos problemas por exemplo, do homem, os outros 30% da mulher, os outros 30% do casal e 10% o pessoal não tem filho, não sabe por quê. Então é para esses 10% que esse livro vai ser, porque eu tenho tido experiências incríveis no consultório, eu tô com a minha 11ª
primeira gestante. Ai, que lindo. De mulheres que não podiam engravidar, já estavam em fila de adoção e tudo. E essa última de grávida de gêmeos. Olha que lindo. Então, a nutrição pode sim fazer uma grande diferença. Então, esse livro é um que está... eu sinto que tem uma batalha espiritual muito grande na elaboração desse livro. Tanto que eu pedi pra Aninha agora me pegar com a Quaresma de São Miguel. Vamos rezar. Eu vou fazer não é novena que a gente chama, é? Quaresma. São 40 dias. Tem a novena, tem o tríduo e tem a quaresma. Então, eu vou fazer a Quaresma de São Miguel, porque inclusive isso é uma dica que Deus... Gente, a gente tem que entender quando Deus vem dar uns recadinhos via outras pessoas. Sim. Eu tive uma paciente semana passada no consultório que chegou pra mim e falou assim, porque a gente tá falando de batalha espiritual e o bom da gente tratar de gente católica, né? O paciente católico é que a gente pode falar a nossa língua, né? Verdade. E aí o que aconteceu? Ela me falou que ela tava com um problema, assim, realmente, sabe quando a pessoa vai ficando entravada? Não anda. Quando uma pessoa vai ficando travada. E o Felipe Madre, nas traduções que eu fazia, diz que o inimigo, ele usa muito esse tipo de situação para travar as pessoas. E aí, olha que interessante, ela disse que foi depois que ela fez uma Quaresma de São Miguel, a oração, sim, que ela melhorou muito. Aí isso aí veio na minha cabeça, eu falei, pronto, eu preciso fazer essa Quaresma e terminar de escrever este livro maravilhoso, que é para a igreja. Mas fora isso, eu tô preparando o outro livro sobre nutrição, se chama O Desafio do Bem, 30 dias, que é um desafio que eu faço para o leitor, para que durante 30 dias ele mude alguns comportamentos. Todo dia tem um desafio a seguir. Que massa. E o desafio maior é voltar a comer comida de verdade, né? Mas é muito bacana e eu acho que esse livro vai fazer a diferença também na vida de todo mundo. Eu tô muito contente com esse livro e eu acho que realmente vai contemplar muito aquilo que eu pretendo, que é fazer com que as pessoas mudem hábitos. Bom, então tem que mandar um recadinho aqui para as meninas que aguardam aí o livro de receitinha. Ele vai sair, mas ainda não é pra já, né, doutora? Pois é, preciso. As minhas receitas favoritas, né? Sim. Ai, Jesus. A gente vai pensar nisso. A Aninha me cobrando, a gente chega lá. Doutora, A Filha da Fé foi seu primeiro livro. Seu testemunho, sua narrativa confissional aí. Seu testemunho. Conforme o próprio livro diz, né? Gisela significa a filha da fé. A senhora percebe sua maternidade espiritual exercida através da reeducação alimentar? Em quantos momentos Deus se encarregou de realizar através do seu ser profissional, da sua missão, uma profecia, cumprir ali os seus desígnios? A senhora se percebe já mãe da fé? Porque já é filha da fé, mas a senhora já se percebe mãe da fé em muitos corações. Que lindo, muito lindo isso, Aninha. Você sabe que no livro, quando eu fui fazer o audiobook, e tem um momento em que eu percebo que Deus está me preparando para algo maior. Então, sabe quando você tem um segundo chamado dentro do seu chamado? Sim. Então, o meu segundo chamado dentro do chamado foi a nutrição. E aí eu não sabia a dimensão qual que era. Eu fui descobrir quando comecei a desenvolver o trabalho aqui na rádio. Olha entendeu? Só. Quando me convidaram para assumir, quer dizer, me lançaram esse desafio, né? Se eu teria, assim, condição, se eu gostaria e se eu topava, vamos dizer assim, o desafio de fazer um programa 3 vezes por semana ao vivo. Sim. Aqui. Foi como começou, né? Foi como começou, das 16 às 17 horas. Era terça, quarta e sexta. Então foi assim. Então, no livro tem um momento em que eu digo que eu sinto na minha trajetória que Deus estava me preparando para alguma coisa e algo maior. E aí depois eu percebo que foi isso. E agora, através dos livros e muito mais através das minhas palestras, dessa disponibilidade de poder estar falando com as pessoas. Pelos e-mails que eu recebo, eu vejo isso como a gente não tem noção, né, da dimensão das coisas que Deus prepara para nós, né? Porque
a mãe, ela é aquela que dá a vida. E quando você tira a pessoa ali, às vezes do túmulo, né? Um passo pra cova, você tá gerando novamente. Perfeito. Quando você concede a essa pessoa essa graça de viver mais ou de ter uma qualidade de vida, você passa ali a ter um filho, né? Pois é. Quem sabe aí já está surgindo um novo livro, A Mãe da Fé. A Mãe da Fé. Podemos dizer, então, que a senhora passa de filha para Mãe da Fé, né, doutora? Pois. Olha, muito bonita essa sua colocação. Só podia vir de uma mulher de Deus, né, gente? Obrigada. Doutora, o que a senhora esperava despertar nos seus leitores? A senhora já disse do A Filha da Fé, mas e no Tudo Posso, mas nem tudo me convém? E como foi trabalhar essa conscientização através da escrita? O que a senhora esperava despertar nos leitores quando a senhora viu o livro pronto, assim, pronto já para lançar? Mas também como foi trabalhar essa conscientização através da escrita? Na verdade, o que eu pretendia era mostrar que, bom, o grande problema hoje de todo mundo é a obesidade. E a gente que tem acesso a informações de ponta já sabia há algum tempo que a obesidade é uma doença inflamatória. Então, o que eu queria era trazer essa novidade, entre aspas, né? Se bem que para muita gente ainda é novidade, porque toda vez que eu vou para a mídia e falo sobre obesidade e doença inflamatória e por acaso a pessoa que me viu acaba marcando consulta, ela fala: ai, doutora, mas quando a senhora falou, é assim que eu me sinto inflamada. Quer dizer, ela também está gorda, mas ela se sente inflamada. Então, esse foi o meu maior desafio nesse livro, mostrar que não é apenas com atividade física e restrição alimentar que você consegue emagrecer. Algumas pessoas conseguem, outras definitivamente não. E uma coisa que é um cerne nos meus livros é falar do intestino. E hoje a gente sabe que até o câncer você pode modular através do intestino. Então, realmente, gente, o intestino, cada vez que eu estudo, cada vez que eu viajo, faço cursos, eu vejo o quanto ele é realmente o papel central que ele tem e que nós temos que ter uma atenção redobrada em relação não só a ele de parede intestinal, mas as bactérias intestinais e alimentar essas bactérias intestinais. Porque se até algum tempo atrás eu falava dos probióticos, hoje eu tenho dado uma atenção especial também aos pré-bióticos, que são os alimentos para as boas bactérias. Porque quando as boas bactérias comem a comidinha certa, elas produzem substâncias que podem inibir a mutação de uma célula. Pensa. Não é lindo? Isso é Deus. É lindo. Não, Deus nos deu um mecanismo maravilhoso. Assim, mecanismo para nos curarmos. Por isso que eu digo, quando aparece alguma coisa, uma doença, é porque o corpo tentou e não deu conta. Porque realmente, enfim, a gente fez tanta bobagem. Tantas escolhas erradas, né? Feitas, né? Exatamente, mais escolhas de morte do que escolhas de vida. Doutora, falando do livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, o que a senhora pensou durante o período de escrita desse livro? Ele vem de encontro com o retorno que a senhora tem hoje, a devolutiva dos seus leitores? Tem. Graças a Deus, eu durante muito, porque esse livro foi lançado dia 8 de dezembro, uma data especial, tudo meu tem Nossa Senhora, né? Dia 8 de dezembro de 2010. Uma coisa que me encanta é que esse livro, que daqui a pouquinho já está nos 100 mil exemplares. Se Deus quiser ir. O que acontece? Tem tão pouca coisa para fazer em termos de atualização. Ele é um livro absolutamente atual. Então, o que acontece? Tudo que eu coloco ali realmente reflete para o leitor uma novidade. E ele é interessante como aí é a graça de Deus mesmo que atua através do livro. Porque as pessoas leem e as coisas fazem eco no seu interior, sabe? Então, é algo novo que está sendo dito de uma maneira que a pessoa entende, poxa, é isso mesmo, é assim que eu me sinto, vou fazer isso, e elas então se sentem dispostas a fazer a mudança. Mas depois, na hora de fazer a mudança, as pessoas estão tão longe do alimento que quando você passa uma listinha daquilo que tem que tirar
do dia a dia, que são aqueles produtos alimentícios, a pessoa fica sem chão e diz, meu Deus, o que eu vou comer? É porque só comi o que não devia, Exatamente. Né? Exatamente. Doutora, como é escrever sobre um tema tão delicado, a alimentação? Porque aí a gente fala, tudo que você come, você não devia comer. Aí a pessoa às vezes se sente assim, agredida, né? Total. Que vai ao encontro de tantas realidades, né? Da mesa, das panelas, porque a hora da refeição, como dizia minha avó e minha mãe, hora de comer é sagrado. É verdade. Como que é escrever sobre um tema tão conflitante? Na verdade, Aninha, é o seguinte... eu vou até ser um pouco, assim, dura nas minhas palavras, mas quando as pessoas falam assim, mas eu só comi um pouquinho de coisa errada no final de semana, quando ela está num processo de desintoxicação, que muitas vezes é indispensável para a recuperação da saúde dela, eu digo assim, não, você é exatamente aquela pessoa que está tentando se afastar, por exemplo, de uma droga, uma cocaína, e quando você diz assim para mim que você só experimentou um pouquinho, eu digo assim, você só deu uma cheiradinha no final de semana. Eu sou muito assim, porque de fato tem coisa que é veneno. Para aquela pessoa, então, nem se fala. Então, o processo, no início, é como se você pegasse uma bexiga e começasse a assoprar, e ela tá inchando, tá inflando. A escapadinha é o alfinete que estoura isso, que põe tudo a perder. Porque tem todo um processo, e eu acho tão interessante, porque quanto mais eu estudo bioquímica, fisiologia, eu vejo partes bíblicas sendo retratadas. Olha que interessante, né? Quando eu digo assim, você não tem que colocar coisa errada nesse período, depois você vai ter mecanismos que de vez em quando, não é o problema, mas agora não. Agora nós estamos fazendo faxina na casa. É que nem aquela passagem bíblica que você vai fazer a faxina na casa e tira o demônio. Verdade. Depois você não toma... Exatamente. Depois você não toma cuidado, deixa a casa do jeito que tá, ele volta com mais 7. Verdade. Exatamente assim, porque o sistema imune que está envolvido, ele vai indo e se autodestruindo daquelas moléculas que eu não preciso mais, porque não eram para estar lá mesmo. Sim. Mas quando você bota de novo no circuito uma molécula que ele entende como inimigo, ele volta e aí traz um monte de outros ali para ajudar os amiguinhos, mais 7, né? Mais 7. Mais forte. Então, gente, brincando, mas é um pouco assim, tá? Então é nesse sentido que eu sou bem rigorosa. Doutora, o livro Escolhas e Impactos, Gastronomia Funcional, traz receitas, sugestões, dicas, né, de preparo aí, e também para todas as pessoas que assumiram aí e abraçaram a reeducação alimentar. Essas sugestões, elas são apresentadas, né, na qualidade dos pratos, na riqueza dos sabores, no aroma. Como foi escrever esse livro em parceria? Ai, foi ótimo, porque eu já conheço o Renato há tanto tempo, o Renato Calef, e o Renato, eu digo que ele entende de nutrição muito mais que muita nutricionista, porque ele é um grande estudioso. Sim. Então ele consegue realmente pegar um tempero e trazer para a realidade daquela plantinha, virar um tratamento de fitoterapia e você está comendo uma coisa gostosa. Então realmente foi muito bom, foi muito gratificante e fiquei muito feliz com o resultado desse livro. Aquelas perguntas que não podem ser feitas. Qual a receitinha do livro que a senhora mais gosta? Ah, meu Deus. Eu amo o jambalaya, todos. Jambalaya é um prato único, então é tão prático. E tem um dos programas Mais Saúde que o Renato mostra como você faz um jambalaya em 3 minutos. Nossa. Você vai fazendo ali... The Flash na cozinha. Não, é bárbaro, gente. Realmente, você tendo os ingredientes previamente organizados, e fez aquele arroz, aí deixa ele congelado, depois quando você precisa fazer um prato único, tá ali. É só pegar, tá lá na receita, gente, é fantástico. Doutora, nós podemos dizer que um livro complementa o outro, Sim. Alimente Bem, o Tudo Posso? Sim. Tem. E agora também, esse novo Desafio do Bem, ele vem para completar. Quer dizer, a gente vê que é uma sequência, né? Isso. A senhora tem planos para um próximo livro?
com temas diferentes da nutrição? Como foi a Filha da Fé? Tenho, mas eu vejo que não é para já. Por isso que eu disse que eu creio que esse testemunho de como foi que aconteceu assim o diagnóstico, a cura do meu câncer, eu creio que vai ser por um outro livro. Eu tenho sim muita vontade sim de escrever um outro livro. Mas eu ainda não chegou ainda o momento e eu sei que Deus vai colocar o que Ele quer que eu escreva. A gente tem que ficar à disposição, né? E Deus faz a obra. Doutor, o que a senhora gostaria de dizer para os seus leitores e também para os ouvintes aqui da Rádio América, né? Pois da Rádio Canção Nova. Que é um prazer eu poder estar aqui, eu poder fazer esse trabalho. Realmente eu agradeço que cada um de vocês, quando vocês mandam um testemunho, né, Aninha? É uma coisa tão... Aliás, a Ana sempre fala que às vezes não chegam testemunhos, chegam testamentos, né? É bonito ver, né? A pessoa se debruçou ali, contou a história... Com riqueza de detalhes, é lindo. É lindo. Então, eu agradeço a partilha de cada um de vocês, porque isso só faz ver o quanto a gente está no caminho que Deus quer, né? Verdade. Porque isso é pura gratuidade e eu faço isso com o maior carinho. E cada dia pretendo estudar mais, justamente para poder passar mais informações que vão fazer a diferença na vida de todos, né? Porque não podemos esquecer. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e é obra-prima do Senhor. Verdade. Doutora, quero te agradecer, né? Foi por muito essa bom. partilha, né? Lindo ver os feitos do Senhor e contemplar a misericórdia, a bondade de Deus na sua vida. Amém. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de também partilhar isso com vocês. Um beijo grande e até o próximo. Mais saúde. Manda teus anjos, manda teus anjos sobre nós. Abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós. Abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Acabamos de apresentar Mais Saúde.